Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e a pedido da inscrita Ana Santiago, eu vou resolver agora a prova de matemática e raciocínio lógico do concurso de nível médio para técnico legislativo especializado de TI da Câmara Municipal de São José dos Campos, que aconteceu no dia 10 de dezembro de 2023. Bora lá! Bom, pessoal, então vamos começar aqui resolvendo aqui a primeira questão dessa prova, que foi essa questão 11. A questão 11, pessoal, tratou aqui de operações com conjuntos, razão, proporção e resolução de um sistema de equações de primeiro grau. No meu entendimento, pessoal, a prova como um todo foi considerada uma prova difícil. Então nós vamos resolver essa primeira questão, que também foi uma questão bastante pesada. Então observe a questão, diz assim: em um hotel, todos os 329 hóspedes se inscreveram em pelo menos uma de duas atividades, caminhada ou ginástica. A razão entre o número de hóspedes que se inscreveram na ginástica e o número de hóspedes que se inscreveram na caminhada foi de 3 para 11. Essa mesma razão, considerando apenas os hóspedes inscritos em uma única atividade, foi igual a 4 para 31. O número de hóspedes inscritos em ginástica foi qual desses daqui? Bom, então veja que o texto está informando para a gente que nesse hotel aqui, todos os 329 hóspedes se inscreveram em pelo menos uma de duas atividades, caminhada ou ginástica. Então observe que nós temos aqui grupos de pessoas, nós temos esse grupo de hóspedes aqui que se hospedaram nesse hotel. Então nós temos conjunto de pessoas. Então nós vamos marcar primeiro aqui o conjunto aqui desses 329 hóspedes. Então nós temos aqui um conjunto de 329 pessoas que se hospedaram nesse hotel. Bom, ele falou que dentre esse conjunto desses 329 hóspedes, todos eles se inscreveram em pelo menos uma de duas atividades, ou se inscreveram em caminhada ou em ginástica. Então nós vamos ter um conjunto aqui daqueles que se hospedaram, que se inscreveram aqui em caminhada, e um outro conjunto daqueles que se inscreveram aqui em ginástica. Então observe, desses 329 hóspedes aqui, nós temos um conjunto de alguns deles aqui que se inscreveram aqui em caminhada, e um outro conjunto daqueles que se inscreveram em ginástica. Mas quantos são os hóspedes que se inscreveram apenas em caminhada, quantos são aqueles que se inscreveram apenas em ginástica e quantos são os hóspedes que se inscreveram nos dois? Isso a gente não sabe. Então eu vou falar que o número de hóspedes que se inscreveram apenas em caminhada, eu vou chamar aqui de Czim. E aqueles que se inscreveram apenas em ginástica, eu vou falar que é Gzim. Então repare, aqui são aqueles que se inscreveram apenas em caminhada. Esses aqui são os que se inscreveram apenas em ginástica. E os que se inscreveram nos dois, caminhada e ginástica, eu vou representar aqui por X. Mas nós sabemos que se somar todos esses aqui, tem que dar o total de hóspedes inscritos, que estão hospedados nesse hotel, que são 329. Então, se a gente somar essa quantidade C, que são os hóspedes inscritos apenas em caminhada, mais esses X aqui, que estão inscritos nas duas modalidades aqui, nas duas atividades, mais X, mais essa quantidade G, isso aqui tem que dar o total de hóspedes que estão hospedados no hotel, que é 329. Então, repare, nós conseguimos montar aqui esta equação. Por outro lado, ele também falou para a gente que a razão entre o número de hóspedes que se inscreveram na ginástica para o número de hóspedes que se inscreveram na caminhada foi de 3 para 11. Bom, razão matemática, a gente sabe que é uma divisão. Então, vamos colocar aqui um traço de fração. É a razão entre o número de hóspedes que se inscreveram na ginástica. Quantos são os hóspedes que se inscreveram na ginástica? Repare, na ginástica é tudo isso aqui. Ou seja, essa quantidade X mais essa quantidade G. Então, a razão entre o número de hóspedes que se inscreveram aqui na ginástica para o número de hóspedes que se inscreveram na caminhada. Quantos que se inscreveram na caminhada? Na caminhada são todos esses aqui. É essa quantidade C mais essa quantidade X. E ele informou que esta razão aqui ela é de 3 para 11. Então, perceba, nós temos aqui essa igualdade aqui entre duas razões. Se nós temos essa igualdade aqui entre duas razões, isso é uma proporção. E numa proporção a gente sabe que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então é só pegar isso e multiplicar em cruz. Então aqui vai ficar 11 que multiplica x mais g é igual a 3 que multiplica c mais x.
Bom, aqui a gente vai aplicar a propriedade distributiva. Eu vou pegar esse 11 aqui, vou multiplicar todo mundo que está aqui dentro do parênteses, e esse 3 também vai multiplicar todo mundo que está aqui dentro do parênteses. Então, 11 vezes x, 11x. 11 vezes mais g, mais 11g. Aqui é a mesma coisa, eu vou pegar esse 3 e multiplicar todo mundo que está aqui dentro do parênteses. 3 vezes c, 3c. 3 vezes mais x, mais 3x. Agora eu vou pegar esse 3x, vou passar aqui para o primeiro membro, e esse 11g eu vou passar aqui para o segundo. Então aqui vai ficar 11x menos 3x, aqui vai ficar 8x. Vai ficar igual a 3c, passando esse 11g para lá, vai menos 11g. Pronto, chegamos nesta outra equação. Então observe, nós estamos aqui com duas equações. Mas ele também falou para a gente que essa mesma razão, ou seja, a razão é entre o número de hóspedes que se inscreveram em ginástica para o número de hóspedes que se inscreveram em caminhada. Mas ele falou considerando apenas os hóspedes inscritos em uma única atividade. E essa razão passou a ser de 4 para 31. Então vamos ter uma outra razão. Então eu vou colocar um outro traço de fração aqui. Mas dessa vez, a razão é entre os hóspedes que se inscreveram numa única atividade. Mas nessa ordem, daqueles que se inscreveram de ginástica para os que se inscreveram aqui em caminhada. Então nós vamos ter aqui a razão entre os hóspedes que se inscreveram aqui em ginástica, mas apenas em ginástica, que é essa quantidade G. Para os hóspedes que se inscreveram em caminhada, mas apenas os que se inscreveram em caminhada, que é essa quantidade C. E essa razão ela passou a ser de 4 para 31. Temos essa outra proporção. Então é só pegar isso aqui, ó, e multiplicar em cruz. 4 vezes C, 4C, que é igual a 31 vezes G. Chegamos nessa outra equação. Então, observe, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 equações. Então, repare, nós temos 3 equações, nós temos 3 letras, 3 incógnitas. Então, nós temos aqui um sistema de equações para a gente resolver. E ele quer que a gente determine aqui qual que é o número de hóspedes inscritos em ginástica. Então, nós queremos saber quantos são esses aqui, ó, inscritos em ginástica, que nós vamos chamando aqui, ó, de G. Bom, repare, os inscritos em ginástica é a soma desses que estão inscritos aqui nessas duas atividades, mais os que estão inscritos apenas em ginástica. Então, nós precisamos encontrar o valor dessa incógnita x, dessa incógnita g e somar essas duas. Bom, nós vamos fazer o seguinte, repare, nós precisamos achar o x e o g. Nós não precisamos da incógnita c. Então, aqui nessa última equação, nós vamos isolar essa incógnita c. Então, eu peguei esse 4 multiplicando, a gente passa dividindo. Então, c vai ser 31g sobre 4. Bom, vamos pegar esse valor de c agora, a gente vai substituir nesta equação. Então, aqui é o 8x vai ser igual a 3 vezes c. Mais c a gente sabe que é 31g sobre 4. Então, isso aqui vai ficar, ó, 3 vezes 31g sobre 4. Menos 11g. Chegamos nessa equação aqui, ó, que tem fração. E se tem fração, a gente precisa tirar o mínimo múltiplo comum. O nosso mínimo aqui, observa, vai ser o 4. Pegamos esse mínimo, dividimos embaixo o resultado e multiplica em cima. Então, 4 por 1, 4 vezes 8 aqui vai ficar 32 vezes x. 4 por 4 dá 1, vezes 3 dá 3. 3 agora vezes 31 vezes g, aqui vai ficar 93g. 4 por 1, 4 vezes 11g vai ficar menos 44g. Portanto, 32x vai ser 93g aqui, menos 44g, isso aqui vai ficar 49g. Para achar o valor do x, agora eu vou pegar esse 32, está multiplicando, a gente passa dividindo. E aí vai ficar 49g sobre 32. Pronto, então repare, eu já sei quem é x em função de g e também já sei quem é c em função de g. Vamos pegar esses dois valores agora, do c e do x, vamos substituir nessa primeira equação. Então aqui no lugar do c nós vamos escrever isso aqui, ó, 31g sobre 4. No lugar do x nós vamos escrever isso aqui, 49g sobre 32. Isso aqui mais g, que é igual a 329. Chegamos nessa outra equação que também tem fração. E se tem fração, a gente precisa tirar aqui o mínimo múltiplo comum. E nesse caso, qual que é o mínimo aqui entre 4 e 32? Como 32 é múltiplo de 4, então nosso mínimo múltiplo comum aqui vai ser o próprio 32. Pegamos esse mínimo, dividimos embaixo, o resultado e multiplica em cima. Então, 32 dividido por 4 dá 8. 8 aqui, ó, multiplicando por 31, nós vamos ter aqui 248 vezes g. 32 dividido por 32 dá 1, vezes 49g vai dar o próprio 49g. 32 dividido por 1 tem aqui embaixo dá 32, vezes mais g, mais 32g. 32 dividido por 1 tem aqui embaixo dá 32. Multiplicando aqui por 329, dessa vez eu não vou fazer essa conta, eu vou deixar apenas indicado o produto. 329 aqui, ó, vezes 32. Somando isso aqui, ó, 248g mais 49g mais 32g, isso aqui vai dar 329g, que é igual a 329 vezes 32. Repare, como é uma questão de concurso, ela é feita para poder cortar. Então aqui a gente vai poder cancelar exatamente, ó, esse 329 está multiplicando. Passando para cá, dividindo, então eu vou cancelar aqui, ó, 329 com 329. Assim, o valor de g vai ser igual a
32. Então já sei o valor da incógnita G, que é 32. Então eu volto e substituo aqui, ó, no lugar de G a gente vai colocar 32. Falta achar agora só o valor desse X. Para achar o valor desse X, vamos pegar nessa outra equação aqui, ó. X a gente sabe que é 49, G sobre 32. Só que eu já sei que G aqui é 32. Portanto, isso aqui vai ficar traço de fração. Aqui vai ficar o 49 vezes 32. Tudo isso sobre 32. 32 aqui a gente cancela com esse 32. Então aqui vai sobrar 49. Então eu já sei que o valor do X aqui é 49. Então eu volto e substituo aqui, ó. X é 49. Assim, o número de hóspedes inscritos aqui em ginástica vai ser o 49 mais 32, que vai resultar em 81. E essa resposta a gente tem aqui na letra E. Show de bola! Foi uma bela questão, não foi, gente? Questão 12 agora, pessoal, foi uma questão mais tranquila. Essa questão tratou do cálculo de porcentagem e resolução de uma equação de primeiro grau. A questão diz assim: parte dos 440 funcionários de uma empresa trabalha exclusivamente de forma remota. Na próxima semana, uma reforma será feita na matriz da empresa e 20% dos funcionários que trabalham presencialmente farão trabalho remoto durante as obras. Durante o período da reforma, o número total de funcionários fazendo o trabalho remoto será 116. Logo, o número de funcionários que trabalha exclusivamente de forma remota é qual desses daqui? Bom, pessoal, qual que é o total de funcionários dessa empresa? O texto informou para a gente que são 440 funcionários, mas ele informou que parte desses 440 funcionários dessa empresa trabalha exclusivamente aqui, ó, de forma remota. Mas qual que é essa quantidade de funcionários que trabalham aqui de forma remota? Isso a gente não sabe. Então, vou falar que a quantidade de funcionários que trabalham de forma remota aqui vai ser uma quantidade X. E quantos são os funcionários que trabalham de forma presencial? Se o total de funcionários da empresa é 440 e nós sabemos que a quantidade que trabalha de forma remota é X, então os que trabalham de forma presencial vai ser o total de funcionários da empresa, que é 440, menos essa quantidade de funcionários que trabalham de forma remota aqui, que é o X. Mas a questão informou que na próxima semana, uma reforma será feita na matriz da empresa e 20% dos funcionários que trabalham presencialmente farão trabalho remoto durante as obras. Portanto, agora, desses funcionários que trabalham de forma presencial aqui, 20% dessa quantidade, que é 440 menos X, agora vão fazer trabalho remoto durante as obras. Então, quantos serão os funcionários que vão fazer agora trabalho remoto? É 20% desse total, que é 440 menos X. Mas repare, 20% a gente sabe que é 20 sobre 100, que é 0,2. Portanto, os que vão fazer agora trabalho remoto vai ser essa 0,2 dessa quantidade aqui, ó, 0,2 de 440 menos X. De matemática é vezes, então isso aqui vai ser 0,2 vezes 440 menos X. Aqui é só aplicar a propriedade distributiva. Vamos pegar esse 0,2 e multiplicar todo mundo aqui dentro do parênteses. Então, multiplicando aí, ó, 0,2, que é por 440, a gente vai encontrar 88. 0,2 vezes menos x, menos 0,2x. Então, nós vamos ter essa nova quantidade de funcionários agora que vão também fazer trabalho remoto. Assim, qual vai ser o total de funcionários que vão passar a fazer trabalho remoto? Vai ser a quantidade que já fazia trabalho remoto antes, que é essa quantidade x, mais essa nova quantidade aqui, que é 88 menos 0,2x. Só que ele informou que com isso, o número total de funcionários fazendo trabalho remoto é 116. Então, essa quantidade aqui, ó, tem que ser igual a 116. Observe, conseguimos chegar aqui, ó, nessa equaçãozinha de primeiro grau aqui para a gente resolver. Então, notem, aqui nós temos 1x e aqui nós temos menos 0,2x. Quanto que é 1x menos 0,2x? 1x menos 0,2x, aqui vai dar 0,8x. Agora eu vou pegar esse 88 e vou passar aqui para o segundo membro. Então vai ficar o 116 menos 88, isso aqui vai dar 28. Para achar o valor do x, só pegar esse 0,8, está multiplicando, a gente passa dividindo. Mas para facilitar as nossas contas, vamos eliminar essa vírgula daqui. Como a gente só tem uma casa aqui depois da vírgula, multiplicar os dois lados da igualdade aqui, ó, por 10. 0,8 aqui, ó, vezes 10, a vírgula desloca uma casa para a direita, isso aqui vai ficar 8 vezes x. E 28 aqui, ó, vezes 10, só acrescentar um zerinho no final, que isso aqui vai ficar 280. Agora fica mais fácil para a gente achar o valor do x. Esse 8 está multiplicando, a gente passa dividindo. E fazendo as continhas aí, dividindo 280 aqui, ó, por 8, a gente vai encontrar 35. Bom, ele quer saber qual que é o número de funcionários que trabalham exclusivamente de forma remota. Os que trabalham exclusivamente de forma remota é essa quantidade x aqui que nós encontramos, que é 35.
Portanto, o número de funcionários que trabalha exclusivamente de forma remota é 35. E essa resposta a gente tem aqui na letra E. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? Questão 13, pessoal, tratou de uma regra de 3 composta. A questão diz assim: um grupo de 9 pessoas fez a limpeza de todas as salas de um prédio de 12 andares, cada andar com 8 salas. O tempo de limpeza por sala é sempre o mesmo, e o tempo total para a limpeza de todas as salas foi de 4 horas e 25 minutos. Considerando condições proporcionais, um grupo de 30 pessoas fará a limpeza das salas de 6 prédios, cada prédio com 22 andares, cada andar com 16 salas, em um tempo total de qual desses daqui? Bom, veja que o texto está informando para a gente que esse grupo aqui, de 9 pessoas fez a limpeza de todas as salas de um prédio de 12 andares, cada andar com 8 salas, e informou que o tempo de limpeza por sala é sempre o mesmo, e que o tempo total gasto na limpeza de todas as salas foi de 4 horas e 25 minutos. Então, repare, esse grupo de 9 pessoas fez a limpeza de todas as salas de um prédio de 12 andares, cada andar com 8 salas. Então, quantas salas que esse grupo de 9 pessoas limpou? Bom, eles fizeram a limpeza aqui, de um prédio. Esse prédio ele tem 12 andares e cada andar tem 8 salas. Então, a quantidade total de salas aqui vai ser a quantidade de prédios, que é 1, multiplicado aqui pelo número de andares, multiplicado aqui pelo número de salas que tem em cada andar. Então, 1 vezes 12 dá 12 vezes 8. Então, esse prédio ele tem 96 salas. Ele informou que esse grupo aqui, de 9 pessoas, então, fez a limpeza dessas 96 salas aqui nesse tempo total de 4 horas e 25 minutos. Então, reparem, é uma questão que envolve uma regra de 3. Então, vamos tomar as grandezas que nós temos aqui. Nós temos aqui o grupo de pessoas, nós temos a quantidade de salas e o tempo gasto na limpeza dessas salas. Ele informou para a gente que esse grupo de 9 pessoas aqui limpou todas essas 96 salas aqui nesse tempo de 4 horas e 25 minutos. Aí ele falou, considerando condições proporcionais, um grupo agora de 30 pessoas fará a limpeza das salas de 6 prédios, cada prédio com 22 andares, cada andar aqui com 16 salas. Então, qual que é o total de salas que esse grupo de 30 pessoas aqui fez a limpeza? Bom, esse grupo de 30 pessoas fará a limpeza aqui dessa sala aqui, de 6 prédios, mas cada prédio aqui ele tem 22 andares e cada andar tem 16 salas. Portanto, o total de salas que vai ser limpo por esse grupo de 30 pessoas aqui vai ser o produto entre a quantidade de prédios, pelo número de andares, pelo número de salas aqui por andar. Fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, multiplicando 6 por 22 por 16, vai chegar em 2.112 salas. Então, esse grupo de 30 pessoas fez a limpeza desse número de salas aqui, 2.112 salas. E eu quero saber qual foi o tempo que gastou para fazer a limpeza de todas essas salas. Então, perceba, nós conseguimos montar aqui essa regra de 3, que é uma regra de 3 composta, porque nós temos mais de 2 grandezas envolvidas. Mas observe que nós temos aqui essas unidades que estão diferentes. Então, nós vamos converter tudo aqui para a mesma unidade. Vamos converter tudo aqui para minuto. A gente sabe que uma hora aqui são 60 minutos. Então, aqui, 4 vezes 60 minutos, nós vamos ter 240 minutos. Mais 25 minutos, totaliza, então, 265 minutos. Assim, nós sabemos que esse grupo de 9 pessoas aqui, para limpar essas 96 salas aqui, eles gastaram 265 minutos. E a questão quer saber quanto tempo que essas 30 pessoas vão gastar aqui para limpar essas 2.112 salas. Pronto, então nós temos essa regra de 3 composta aqui. Primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Para isso, vamos pegar essa grandeza tempo, que foi onde a gente colocou a incógnita, a letra X, que a gente vai colocar uma setinha nela. Essa primeira setinha, pessoal, tanto faz. Ela pode ser para baixo ou para cima. Ela vai servir apenas como orientação. Eu vou colocar essa primeira setinha aqui para baixo. E vou comparar essas outras duas grandezas com essa grandeza tempo para identificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vou começar comparando essa grandeza pessoas aqui com a grandeza tempo. Então, observe. 9 pessoas fazem um determinado serviço aqui em 265 minutos. Então, 9 pessoas fazem um determinado serviço em 265 minutos.
Mas se a gente colocar mais pessoas trabalhando, se a gente colocar 30 pessoas trabalhando, para fazer esse mesmo serviço, elas vão gastar mais minutos ou menos minutos? Então, novamente, 9 pessoas elas gastam 265 minutos para fazer um determinado serviço. Mas se a gente colocar mais pessoas trabalhando, colocando 30 pessoas trabalhando, elas vão fazer esse mesmo serviço em menos tempo. Então, observe, nós aumentamos a quantidade de pessoas, mas diminuímos o tempo gasto. Se a gente aumenta de um lado e diminui do outro, então a setinha para essa deve ficar ao contrário dessa setinha. Se essa daqui está para baixo, então essa daqui vai ficar para cima. Assim nós identificamos que essa grandeza pessoas em relação a essa grandeza tempo, ela é inversamente proporcional. Agora vamos verificar a grandeza salas em relação à grandeza tempo. Para limpar 96 salas, gasta 265 minutos. Para limpar essa quantidade maior de salas aqui, para limpar 2.112 salas, a gente vai gastar mais minutos ou menos minutos? Então, novamente, para limpar 96 salas, gasta 265 minutos. Para limpar essa quantidade maior de salas aqui, 2.112 salas, a gente vai gastar mais minutos. Então, observe, aumentamos a quantidade de salas, mas também tivemos que aumentar o tempo. Se a gente aumenta de um lado e aumenta do outro, então a setinha para essa tem que ficar na mesma posição dessa setinha. Se essa daqui está para baixo, então essa daqui também vai ficar para baixo. Assim, nós identificamos que essa grandeza salas em relação a essa grandeza tempo, ela é diretamente proporcional. Pronto, então agora nós já identificamos quais são as grandezas direta e inversamente proporcionais. Nós vamos pegar essa grandeza onde nós colocamos a incógnita x aqui, só que agora nós temos 265 minutos aqui. Então, 265 aqui, para x. Então, 265 aqui, sobre x. Ela deve ser igual ao produto dessas outras na ordem que elas estão. Essa primeira aqui, repare, está na ordem inversa, ela é inversamente proporcional. Então, está 9 sobre 30, a gente inverte, fica 30 sobre 9. Vezes essa outra aqui na ordem que ela está. Essa aqui está na ordem direta, ela é diretamente proporcional. Então, a gente mantém na ordem que ela está. Então, vezes 96 sobre 2.112. E agora a gente simplifica o que é possível aqui. Veja que nós vamos poder simplificar aqui, 96 aqui, com 2.112. Dá para dividir em cima e embaixo, que por 96. 96 dividido por 96 vai dar 1. 2.112 dividido por 96, fazendo as continhas aí no cantinho do papel, se você pegar 2.112 e dividir por 96, você vai encontrar 22. Aqui também dá para simplificar o que? 30 com 9, dividindo em cima e embaixo por 3. 30 por 3 é 10, 9 por 3 aqui vai dar 3. E agora é só pegar isso e multiplicar em cruz. 10 vezes 1 vai dar 10. 10 aqui vezes x, 10x. Agora aqui, 3 vezes 22, 66. 66 aqui agora eu vou multiplicar por 265. Novamente, fazendo essas continhas aí no cantinho do papel. Multiplicando 66 aqui por 265, a gente encontra 17.490. Assim, para achar o valor do x, que é o que nós estamos querendo, basta eu pegar esse 10 aqui multiplicando, a gente passa dividindo. Dividir esse número aqui, que termina em 0 por 10, é só tirar o 0 daqui. Isso que vai dar, então, 1.749. 1.749 o quê? Qual que é a unidade aqui para o x? Repare, o x aqui está representando o tempo que nós colocamos aqui em minutos. Então, vai gastar aqui esse tempo de 1.749 minutos. Só que ele quer a resposta em horas e minutos. Como ele quer a resposta em horas e minutos, nós vamos ter que converter esse tempo que está em minutos aqui, para hora e minuto. Para isso é só pegar esse tempo aqui, que é 1.749, vamos dividir aqui por um intervalo completo de uma hora, que a gente sabe que são 60 minutos. Dividindo aqui 1.749 por 60. 1 por 60 não dá. 17 por 60 também não. 174 por 60 dá. Qual é o número que a gente pode colocar aqui? Multiplicado por 60 vai dar 174 ou perto de 174. Repare que é 2. 2 vezes 60 vai dar 120. 120 para 174 vai restar 54. Descemos esse 9, ficou 549. Agora, qual é o número que eu posso colocar aqui que multiplicado por 60 vai dar 549 ou perto de 549? Veja que é 9. 9 vezes 60 vai dar 540. Para 549 vai restar 9. Portanto, 1.749 minutos corresponde a 29 intervalos completos de 60 minutos e sobrou 9 minutos. E 29 intervalos completos de 60 minutos, cada intervalo de 60 minutos é 1 hora. Então, isso aqui vai dar 29 horas e sobrou aqui 9 minutos. Assim, esse grupo de 30 pessoas para limpar todas essas 2.112 salas vai gastar esse tempo de 29 horas e 9 minutos. E essa resposta a gente tem aqui na letra A. Show de bola, mais uma bela questão, não foi, gente? Questão 14, pessoal, tratou da resolução de uma equação de segundo grau. A questão diz assim: os alunos de uma turma de ensino médio decidiram que a cada dia um único aluno iria trazer uma bala para cada outro aluno da turma.
incluindo o próprio aluno que trouxesse as balas. O ano letivo acabou antes que 6 dos alunos pudessem ter trazido as balas e os alunos que trouxeram balas só o fizeram em um único dia. Se o total de balas envolvidas nesse processo foi 1.672, o número de alunos dessa turma está compreendido entre qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que o texto está falando para a gente que os alunos dessa turma de ensino médio decidiram que a cada dia um único aluno iria trazer uma bala para cada outro aluno da turma, incluindo o próprio aluno que trouxesse as balas. Mas qual que é o total de alunos dessa turma? Isso a gente não sabe. É exatamente o que a questão quer da gente, qual que é o número de alunos dessa turma. Como eu não sei qual que é o total de alunos dessa turma, vou falar que vai ser uma quantidade X. Mas falou no texto que eles decidiram que a cada dia um único aluno desses aí iria trazer uma bala para cada outro aluno da turma, incluindo o próprio aluno que trouxesse as balas. Então, para isso, cada um desses X alunos em cada dia tem que trazer essa quantidade X de balas. Assim, qual vai ser o total de dias que ele levou para ela trazer todas essas balas? Bom, repare bem, se cada um desses X alunos teve que trazer X balas aqui em cada um dos dias, então o total de dias que gastou vai ser, se cada um desses X alunos teve que trazer essas X balas aqui em cada um dos dias, então o total de dias aqui vai ser essa quantidade X de alunos que nós temos na turma. Em cada dia, cada um desses X alunos tem que trazer essa quantidade X de balas. No entanto, falou que o ano letivo acabou antes que 6 dos alunos pudessem ter trazido as balas. Portanto, o total de dias que foram levadas essas balas para a escola vai ser a quantidade X inicial que deveria trazer, menos esses 6 alunos. Cada um dos alunos aqui representa um dia, porque em cada um dos dias, cada um deles tinha que trazer essa quantidade X. Então vai ser a quantidade de dias aqui, vai ser a quantidade X menos 6. Agora repare, se a gente pegar esse total de alunos da turma aqui, que é essa quantidade X, e multiplicar isso aqui pelo número de dias que foram trazidas essas balas, que é X menos 6, isso aqui tem que dar o total de balas que nós temos, que o texto informou para a gente, que é 1.672. Pronto, conseguimos chegar aqui nesta equação. O produto do número de alunos da sala pelo número de dias que eles trouxeram as balas deu 1.672 balas. Aí aqui é só aplicar a propriedade distributiva aqui, ó. Vou pegar esse x e multiplicar todo mundo aqui dentro do parênteses. X vezes x vai dar x ao quadrado. X vezes menos 6, menos 6x. Vamos pegar esse 1.672 e vamos passar aqui para o primeiro membro. Então, vamos para cá, menos 1.672. Não sobrou nada de lá igual a zero. Repare, chegamos nessa equação de segundo grau aqui para a gente resolver. Para resolver a equação de segundo grau, a gente vai utilizar aqui a fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara. Para isso, a gente vai calcular primeiro o delta. E o que é delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Nosso b aqui é menos 6. Então, menos 6 ao quadrado aqui vai dar 36. Menos 4 vezes o a. Nosso a é 1. Então, menos 4 vezes 1, menos 4. Vezes o c, que é menos 1.672. Multiplicando aí, ó, menos vezes menos dá mais. 4 vezes 1.672. Fazendo essas continhas, a gente chega em 6.688. E somando 6.688 com 36, vai dar 6.724. Pronto, achamos o valor de delta. Agora vamos achar aqui o valor do x. Para achar o valor do x, a gente vai aplicar aqui a fórmula. De acordo com a fórmula, vamos colocar aqui um traço de fração. E de acordo com a fórmula, é menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Nosso b é menos 6. Então, menos 6, aqui vai ficar mais 6. Mais ou menos, raiz de delta. Delta a gente encontrou que é 6.724. Então, isso aqui vai ficar raiz quadrada de 6.724. Tudo isso sobre 2 vezes a. Nosso a é 1, então 2 vezes 1 vai dar 2. Portanto, isso aqui vai ficar traço de fração, aqui vai ser 6, mais ou menos. Agora, qual que é a raiz quadrada de 6.724? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 6.724? Se você fizer as continhas, você vai encontrar que é 82, e isso tudo sobre 2. Assim, nós vamos ter duas raízes aqui, ó, x' e x'. X' vai ser 6 mais 82 sobre 2. X' vai ser 6 menos 82 sobre 2. Aqui é só fazer as continhas. 6 aqui, ó, mais 82, isso aqui vai dar 88. Que dividido por 2 vai dar 44. Agora nesse aqui, 6 menos 82, aqui vai ficar menos 76. Que dividido por 2 vai dar menos 38. Então, essa nossa equação aqui possui as raízes menos 38 e 44. Então, as raízes da equação foram menos 38 e 44. No entanto, o x aqui está indicando para a gente a quantidade de alunos dessa turma.
essa quantidade de alunos, evidentemente, não pode ser esse valor negativo. Portanto, o nosso x aqui tem que ser 44. Assim, o total de alunos dessa turma são 44 alunos, e ele quer que esse número de alunos que nós encontramos aqui, 44, é o número que está compreendido entre qual desses aqui? 44 é o número que está entre 25 e 30? Não. 44 é o número que está entre 30 e 35? Também não. 44 é o número que está entre 35 e 40? Também não. 44 é o número que está entre 40 e 45? Sim, 44 é o número que vai estar aqui, ó, entre 40 e 45. Portanto, a alternativa correta, letra D. Show de bola, mais uma bela questão, não foi, gente? Questão 15, pessoal, tratou de algumas operações envolvendo frações e resolução de uma equação de primeiro grau. A questão diz assim: um carteiro entregou todas as cartas que trazia em seu veículo em 6 prédios vizinhos. No primeiro prédio, ele deixou 200 cartas. No segundo prédio, deixou 1/4 das cartas que ainda restavam. No terceiro prédio, deixou 100 cartas. No quarto prédio, deixou 1/4 das cartas que ainda restavam. No quinto prédio, deixou 300 cartas. E no sexto prédio, deixou todas as cartas que ainda restavam. Se o número de cartas que esse carteiro deixou no segundo prédio e no sexto prédio foi o mesmo, o número de cartas que foi entregue nesses 6 prédios estava compreendido entre qual desses daqui? Bom, pessoal, mais uma questão bem trabalhosa, uma questão bem grande. Então vamos lá tomar as informações aqui do texto. Está dizendo que esse carteiro ele entregou todas as cartas que trazia em seu veículo em 6 prédios vizinhos. Mas qual que era esse total de cartas que ele trazia em seu veículo? Isso a gente não sabe, é exatamente o que a questão quer da gente. Qual foi o número de cartas que foi entregue nos 6 prédios? Então, eu não sei qual que é esse total de cartas que ele tinha no veículo, que ele entregou nesses 6 prédios vizinhos. Então, eu vou falar que esse total de cartas aqui era uma quantidade de X. Mas a gente sabe que todas essas cartas aqui, essa quantidade X de cartas, foi entregue aqui em 6 prédios vizinhos. Então, eu vou colocar aqui, ó, primeiro prédio, segundo prédio, terceiro prédio, quarto prédio, quinto prédio e sexto prédio. Mas o texto informou que no primeiro prédio ele deixou aqui, ó, 200 cartas. Se no primeiro prédio ele deixou 200 cartas, qual foi a quantidade que restou para ele? Então, repare, ele tinha esse total aqui, ó, de X cartas. No primeiro prédio ele deixou 200. Se ele deixou 200 aqui no primeiro prédio, ele tinha essa quantidade X, a quantidade que vai restar vai ser a quantidade que ele tinha, que é X, menos as 200 que ele deixou aqui no primeiro prédio. Em seguida, ele falou que no segundo prédio, ele deixou 1/4 das cartas que ainda restavam. Então, aqui no segundo prédio, ele deixou 1/4 mais das cartas que ainda restavam. A quantidade que restou aqui foi essa quantidade X menos 200. Então, aqui no segundo prédio, ele deixou 1/4 dessa quantidade X menos 200. Portanto, é 1/4 de X menos 200. De matemática, a gente sabe que é vezes. Então, no segundo prédio, ele deixou 1/4 vezes X menos 200. Então, se no segundo prédio ele deixou 1/4 vezes X menos 200, qual que foi a quantidade que restou agora? Então, repare que no segundo prédio ele deixou 1/4 dessa quantidade que havia restado. Então, ele deixou aqui, ó, no segundo prédio, 1/4 dessa quantidade. Se ele deixou 1/4 dessa quantidade, a quantidade que vai ter que restar aqui agora terá que ser 3/4 dessa quantidade. Então, é 3/4 de X menos 200. Portanto, 3/4 aqui vezes X menos 200. Então, após ele ter entregue essa quantidade aqui no segundo prédio, restou aqui no segundo prédio, após ter entregue essa quantidade, restou 3/4 de X menos 200. Aí falou que agora, no terceiro prédio, ele deixou 100 cartas. Então, no terceiro prédio, ele deixou 100 cartas. Se ele deixou 100 cartas aqui no terceiro prédio, qual foi a quantidade que restou? Para saber qual foi a quantidade que restou, é só pegar a quantidade que havia restado antes, que é essa quantidade aqui, ó, 3/4 de X menos 200, menos a quantidade que ele deixou no terceiro prédio, que é 100. Então, restou agora essa quantidade. Aí falou que no quarto prédio agora, ele deixou 1/4 das cartas que ainda restavam. Então, aqui no quarto prédio, deixou 1/4 mais a quantidade que havia restado. Então, 1/4 dessa quantidade que restou aqui, ó. De matemática vezes, então vai ser 1/4 vezes essa quantidade aqui, ó. 3/4 de X menos 200 menos 100, é a quantidade que havia restado antes. Assim, qual vai ser a quantidade que vai restar agora novamente? Então, repare,
Se no quarto prédio ele deixou 1/4 dessa quantidade, então aqui vai restar para ele, se ele deixou aqui 1/4 dessa quantidade, aqui tem que restar 3/4 dessa mesma quantidade que havia restado antes. Então tem que restar aqui, ó, 3/4 de 3/4 de x menos 200 menos 100. Essa foi a quantidade que restou agora. Aí informou para ele que aqui na questão que no quinto prédio agora ele deixou 300 cartas. Então aqui no quinto prédio ele deixou 300 cartas. Se no quinto prédio ele deixou 300 cartas, qual vai ser a quantidade que vai restar agora? Para saber qual que é a quantidade que vai restar, é só pegar a quantidade que havia restado antes, que é tudo isso aqui, ó, 3/4 disso aqui. Então restou aqui essa quantidade aqui, ó, 3/4 de 3/4 de x menos 200 menos 100, menos a quantidade que ele deixou aqui no quinto prédio, que foram essas 300 cartas. Bom, essa foi a quantidade que restou após ele entregar essas 300 cartas aqui no quinto prédio. Aí falou que no sexto prédio ele deixou todas as cartas que ainda restavam. Bom, as cartas que restaram aqui foram todas essas aqui. Todas essas cartas aqui ele deixou aqui no sexto prédio. Então aqui no sexto prédio ele entregou todas essas quantidades aqui, ó. Essa quantidade que havia restado. 3/4 de 3/4 de x menos 200 menos 100 menos 300. Mas informou que o número de cartas que esse carteiro deixou no segundo prédio e no sexto prédio foi o mesmo. Então a quantidade que ele deixou aqui no segundo prédio, repare, foi essa quantidade. A quantidade que ele deixou no sexto prédio aqui, ó, foi essa quantidade. Mas informou que essa quantidade que ele deixou no segundo prédio foi exatamente igual à quantidade que ele deixou aqui no sexto prédio. Portanto, essa quantidade tem que ser igual a essa quantidade. Bom, vamos tirar isso aqui por enquanto para a gente resolver só essa parte aqui, ó. Então, essa quantidade que ele deixou no segundo prédio aqui, que é 1/4 de x menos 200, tem que ser igual à quantidade que ele deixou no sexto prédio aqui, que é 3/4 de 3/4 de x menos 200 menos 100 menos 300. Repare, conseguimos chegar aqui, ó, nesta equação, mas é uma equação que tem fração. Se tem fração, a gente precisa tirar o mínimo útil comum aqui. E observe, nesse caso o nosso mínimo aqui é 4. Pegamos esse mínimo, dividimos embaixo o resultado e multiplica em cima. Então, ó, 4 por 4 dá 1. 1 vezes 1 aqui vai dar 1. 1 vezes x menos 200 vai dar o próprio x menos 200. 4 por 4 aqui vai dar 1. 1 vezes 3 aqui vai dar 3. Então aqui vai ficar, ó, 3 vezes tudo isso aqui, ó. É 4 por 4 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Só que é 3 vezes essa parte aqui. Então é 3 que multiplica 3/4 de x menos 200 menos 100. O mínimo que é 4 agora, dividido por 1 que tem aqui embaixo é 4. 4 agora vezes menos 300 vai ficar menos 1.200. Agora eu vou pegar esse menos 1.200 e vamos passar aqui para o primeiro membro. Então aqui vai ficar x está menos 1.200. Passando para cá vem mais 1.200. Mais 1.200 menos 200 aqui vai ficar mais 1.000. E aqui vai ficar, ó, 3 vezes isso aqui tudo. Vamos fazer essas continhas aqui, ó. Esse 3 nós vamos multiplicar todo mundo que está aqui dentro do parênteses. Então é 3 vezes essa parte e 3 vezes menos 100. Então repare aqui, ó, 3 vezes essa fração primeiro. 3 vezes 3 aqui vai ficar 9/4 vezes x menos 200. 3 vezes menos 100, menos 300. Agora eu vou pegar esse menos 300 e vou passar aqui para o primeiro membro. Então aqui vai ficar o x, vem para cá mais 300. Com 1.000 aqui vai ficar 1.300. E isso vai ser igual a 9/4 que multiplica x menos 200. Agora eu vou pegar esse 4 aqui dividindo e vou passar multiplicando todo mundo aqui, ó. Então é o 4 vezes x e 4 vezes 1.300. 4 vezes x, 4x. 4 aqui vezes 1.300 vai dar 5.200. Esse 9 que eu vou multiplicar todo mundo está aqui dentro do parênteses. Então 9 vezes x, 9x. 9 vezes menos 200, menos 1.800. Agora eu vou pegar esse menos 1.800, vou passar aqui para o primeiro membro, e esse 4x vai passar aqui para o segundo membro. Então aqui tem menos 1.800, vem para cá mais 1.800. Com 5.200 aqui vai dar 7.000. Esse 4x ele passa para lá, vai menos 4x. Então 9x menos 4x vai dar 5x. Se 7.000 é igual a 5x, então 5x é igual a 7.000. Portanto, o valor de x, que é o que nós estamos querendo, vai ser quanto? 5 está multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 7.000 aqui por 5x, então, é 1.400. Portanto, o total de cartas que ele trazia em seu veículo era 1.400 cartas. A questão que é, o número de cartas que foi entregue nesses 6 prédios foram 1.400 cartas. Essa quantidade que nós encontramos, 1.400 cartas aqui, é o número que está compreendido entre qual desses aqui? 1.400. É um número que está entre 1.050 e 1.150? Não.
1.400 é o número que está entre 1.150 e 1.250? Também não. 1.400 é o número que está entre 1.250 e 1.350? Também não. 1.400 é o número que está entre 1.350 e 1.450? Sim, 1.400 é o número que vai estar exatamente aqui, ó, entre 1.350 e 1.450. Portanto, a alternativa correta, a letra D. Show de bola, foi uma boa questão, mas mais uma questão bem grande, não foi, gente? Questão 16, pessoal, foi mais uma questão bem grande e que cobrou muitos assuntos aqui, ó, numa mesma questão. Foi cobrado aqui, ó, cálculo de área, resolução de sistema de equações de primeiro grau, resolução de uma equação de segundo grau, teorema de Pitágoras e cálculo de perímetro. A questão diz assim: as hipotenusas dos triângulos retângulos T1 e T2 estão sobre a diagonal de um retângulo de lados 8 cm por 16 cm, conforme mostra a figura. Sabendo que as áreas de T1 e T2 são respectivamente 9 cm² e 25 cm², o perímetro da região trapezoidal R é igual a qual desses daqui? E aqui ele colocou essa figura para a gente e informou que essa figura aqui está formando aqui um retângulo de lados 8 centímetros aqui, ó, por 16 centímetros. Informou que aqui nós temos a diagonal desse retângulo e T1 e T2, que são dois triângulos que está falando para a gente que são triângulos retângulos. E de fato ele está indicando aqui que nós temos esse ângulo reto e aqui também esse ângulo reto. Portanto, de fato, T1 e T2 são dois triângulos retângulos. E informou que as áreas desses triângulos T1 e T2 são respectivamente 9 cm² e 25 cm². Então, se respectivamente é nessa ordem. Portanto, a área de T1 aqui, ó, é 9 cm² e a área de T2 é 25 cm². Como são triângulos, a gente sabe que a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Mas como esses triângulos são retângulos, a base de um triângulo retângulo vai ser um cateto e a altura vai ser o outro cateto. Só que a gente não sabe quanto que mede esse cateto aqui, ó. Então eu vou falar que esse cateto aqui, ó, mede A. Esse cateto a gente também não sabe, eu vou falar que esse cateto aqui, ó, mede B. Agora observe, essa medida todinha aqui a gente sabe que é 16, esse lado todinho do retângulo aqui é 16. Se esse pedaço aqui é A, só essa parte daqui vai ter que ser 16 menos A. Agora repare, como isso aqui tudo é um retângulo, repare, esse ângulo é reto. Esse também é reto, então esses dois aqui também são retos. Então essa figura aqui, ó, esse quadrilátero aqui também é um retângulo. E se é um retângulo, os lados opostos são iguais. Então se esse pedaço aqui é 16 menos A, esse aqui também vai ter que ser 16 menos A. Agora veja, esse lado todo tem que ser igual a esse lado todo também, que é 8. Então isso aqui é 8, esse aqui também mede 8. Como tudo isso aqui, ó, mede 8, e esse pedaço de baixo a gente está chamando aqui, ó, de B, só esse pedaço aqui vai ter que ser 8 menos B. Agora repare, nós sabemos que a área de T1 aqui é 9. Então a área vai ser a base vezes a altura sobre 2. Vamos colocar aqui, ó, um traço de fração. A base é um cateto aqui que é A. A altura é o outro cateto que é B. Então base vezes altura, tudo isso sobre 2. E essa área ele informou para a gente que é 9. Vamos pegar esse 2 que está aqui dividindo e vamos passar para cá multiplicando. Então a gente vai ter que A vezes B é igual a 2 vezes 9, 18. Repare, chegamos nesta equação aqui. Por outro lado, a gente também sabe que a área desse outro triângulo T2 aqui é 25. Então vamos colocar aqui de novo outro traço de fração. A base aqui vai ser esse outro cateto aqui, ó, 16 menos A. Vezes a altura que é o outro cateto, 8 menos B. Tudo isso sobre 2. Mas essa área aqui a gente sabe que é 25. Também vamos pegar esse 2 que está aqui dividindo e vamos passar para cá multiplicando. E já vamos fazer essas continhas aqui em cima. Vou pegar, multiplicar todo mundo que está aqui dentro do parênteses por todo mundo que está aqui dentro desse outro parênteses. Então, ó, 16 aqui, ó, vezes 8, isso aqui vai dar 128. 16 vezes menos B vai ficar menos 16B. Menos A vezes 8 aqui vai ficar menos 8A. Menos A vezes menos B, menos vezes menos dá mais. Então isso aqui vai ficar mais AB. Então mais A vezes B. E 2 vezes 25, isso aqui vai dar 50. Só que observe, esse valor de A vezes B aqui, a gente já sabe dessa primeira equação aqui, ó, que é 18. Então A vezes B aqui é 18. Então 128 aqui, ó, mais 18, isso aqui vai dar 146. Menos 16B, menos 8A, e isso aqui vai ser igual a 50. Vamos pegar esse 50 e passar aqui para o primeiro membro, e todas essas letras aqui não vão passar aqui para o segundo membro, e vou colocar aqui na ordem.
Então 146 aqui, ó, menos 50 que vai ficar 96. Colocando na ordem, eu vou passar para lá primeiro menos 8A. Então está menos 8A, passando para lá vai mais 8A. Está menos 16B, passando para lá vai mais 16B. Se 96 é igual a 8A mais 16B, então 8A mais 16B é igual a 96. Repare, chegamos nesta equação aqui, a gente percebe que essa equação ela é toda múltipla de 8. Então, para facilitar as nossas contas, vamos dividir tudo isso aqui ó, por 8. Então, 8A dividido por 8 aqui vai ficar A. Mais 16B dividido por 8 aqui vai ficar mais 2B. 96 aqui dividido por 8 aqui vai ficar 12. Então, chegamos nesta equação aqui. Então, repare, nós sabemos que A mais 2B é igual a 12 e A vezes B é igual a 18. Então, nesta equação aqui, ó, vamos isolar essa incógnita A. Então, eu peguei esse 2B e vou passar aqui para o segundo membro. Então, que A vai ser, passando para lá, vai menos 2B. Então, vai ser 12 menos 2B. Agora, eu vou pegar esse valor de A, que é 12 menos 2B, e vamos substituir aqui ó, nesta equação. Então, aqui no lugar de A, nós vamos escrever 12 menos 2B. Mas é tudo isso aqui ó, vezes B. Então, tudo isso aqui ó, vezes B, que é igual a 18. Aqui, novamente, vamos aplicar a propriedade distributiva. Vou pegar todo mundo que está aqui dentro do parênteses e multiplicar aqui ó, por B. 12 vezes B, 12B. Menos 2B vezes B vai ficar menos 2B ao quadrado. Isso aqui é igual a 18. Repare, chegamos aqui ó, nesta equação de segundo grau aqui para a gente resolver. Mas vamos arrumar essa nossa equação primeiro. Então, eu vou pegar tudo que está aqui e passar para o segundo membro e colocar em ordem decrescente de grau. Então, está menos 2B ao quadrado. Passando para lá, vai mais 2B ao quadrado. Está mais 12B. Passando para lá, vai menos 12B. Já tem mais 18 lá, vai continuar então mais 18. Não tem nada que sobrou de cá, então isso aqui é igual a zero. Pronto, então está aqui a nossa equação de segundo grau completa, toda arrumada. Mas repare, essa equação é toda múltipla de 2. Então também para facilitar nossas contas, vamos pegar tudo isso aqui ó, e dividir por 2. Então 2b ao quadrado aqui, dividido por 2 vai ficar b ao quadrado. Menos 12b aqui, dividido por 2 vai ficar menos 6b. Mais 18 dividido por 2, mais 9. 0 dividido por 2 vai dar 0. Pronto, chegamos aqui nessa equação, agora vai ficar pronta para a gente resolver. Para você resolver essa equação, você pode utilizar a fórmula conhecida aí como fórmula de Bhaskara. Você calcula delta e vai achar as raízes. No entanto, como o termo A de nossa equação de segundo grau, que é igual a 1, a gente pode resolver isso aqui mais rapidamente por soma e produto de raízes. Por soma e produto de raízes, a gente precisa pensar em dois números que somados tem que dar esse número aqui do meio de sinal trocado. Então, somados tem que dar mais 6. E multiplicados tem que dar esse número aqui com o mesmo sinal. Portanto, quais são os dois números que somados aqui vai dar mais 3 e multiplicados vai dar mais 9? Observe que esses dois números vão ser 3 e 3. Verifique aí para você ver. 3 somado com 3 de fato vai dar mais 6. E 3 multiplicado por 3 de fato vai dar mais 9. Mas se você tiver qualquer dificuldade em resolver aqui por soma e produto, aplique a fórmula de Bhaskara. Calcule delta, aplique a fórmula e você vai achar essas mesmas raízes aqui. Então repare, o valor de B a gente já sabe aqui ó, que é 3. Como eu já sei que o valor de B aqui é 3, a gente volta para cá e vai achar o valor de A agora. Então aqui no lugar de B eu vou colocar o valor de B que nós encontramos, que é 3. Então o valor de A vai ser 12, menos 2 vezes 3 aqui, menos 6. 12 menos 6 aqui vai dar 6. Então achei que o valor de A é 6 e que o valor de B é 3. Então vamos voltar para cá. O valor de A aqui nós já sabemos que é 6. Como o A aqui é 6, aqui é 16 menos o A que é 6. Então 16 menos 6, isso aqui vai ser 10. Como aqui é 10, o lado oposto aqui também vai ter que ser 10. O valor de B a gente também encontrou aqui, ó, que é 3. Como aqui é 3, 8 menos 6, pedaço aqui de baixo vai ter que ser 5. Nós queremos determinar aqui o perímetro dessa região trapezoidal R. Então nós queremos o perímetro aqui de R. Veja, essa região R é toda essa região aqui que eu vou estar destacando aqui ó, em vermelho. Perímetro a gente sabe que é a soma de todos os lados do polígono. Então eu preciso somar esse pedaço aqui que agora a gente já sabe que é 3. Mais esse pedaço aqui que agora a gente também já sabe que é 10. Mas esse pedaço que a questão já havia dado para a gente que é 8. Só que falta esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço a gente não sabe. Então vamos falar que esse pedaço aqui é o médio x. E como que vai fazer para achar essa medida x aqui? Repare, esse triângulo de cima que a gente sabe que é um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo a gente conhece esse cateto aqui, ó, que é 10. Também conhece esse cateto que é 5. Então a gente precisa encontrar aqui essa hipotenusa x. Então para a gente achar essa hipotenusa x aqui é só utilizar o teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual a soma do quadrado dos catetos. Portanto, isso aqui vai ser ó, x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então aqui é só fazer essas continhas. 10 ao quadrado aqui vai dar 100. 5 ao quadrado aqui é 25. 100 mais 25 vai dar 125.
para achar o valor de x, operação inversa exponenciação é a radiciação. Então, x vai ser raiz de 125. Agora, observe, se você fatorar 125, você vai encontrar 25 vezes 5. A raiz do produto é o produto das raízes. Então, qual que é a raiz quadrada de 25? É 5 vezes a raiz quadrada de 5 que a gente deixa indicado. Então, o valor de x vai ser 5 raiz quadrada de 5. Então, a gente já sabe que o valor do x aqui é 5 raiz de 5. Portanto, do perímetro dessa região trapezoidal R aqui vai ser esse pedaço aqui, ó, que é 3, mais esse pedaço aqui que é 10, mais esse que é 8, mais esse que nós acabamos de encontrar aqui que é 5 raiz de 5. Então, aqui agora é só fazer essas continhas. 3 mais 10, 13. 13 mais 8 aqui, 21. Mais 5, isso aqui vai ficar mais 5 raiz de 5. Então, o perímetro dessa região R deu 21 mais 5 raiz quadrada de 5. E procurando isso aqui nas alternativas, a gente tem aqui na letra C. Show de bola, foi uma boa questão, mas muito grande também, não foi, gente? Questão 17, pessoal, tratou aqui, ó, de operações envolvendo conjuntos e resolução de um sistema de equações de primeiro grau. A questão diz assim: para decidir as cores a serem utilizadas na bandeira de uma escola, todos os alunos participaram de uma votação, cada um votou uma única vez e escolheu de uma até 3 cores pré-determinadas. Nenhum aluno escolheu apenas azul, e nenhum aluno escolheu azul, verde e vermelho. O número de alunos que escolheu apenas vermelho foi igual ao número de alunos que escolheu verde e azul. Somente um aluno escolheu apenas verde, e 18 alunos escolheram vermelho e verde. Metade dos alunos votou em vermelho e azul, e 340 alunos escolheram vermelho. O total de alunos dessa escola está compreendido entre qual desses daqui? Bom, pessoal, observe que o texto está informando para a gente que nessa escola aqui, todos os alunos participaram de uma votação, cada um votou uma única vez e escolheu de 1 até 3 cores pré-determinadas. E ele está informando que as cores aqui, ó, são azul, verde e vermelho. Então, nós vamos ter grupos de alunos que escolheu a cor azul, outro grupo que escolheu a cor verde e outro grupo que escolheu a cor vermelho. Portanto, nós vamos ter aqui o conjunto de alunos que escolheram essas 3 cores, a cor azul, a cor verde e a cor vermelha. Então, se nós vamos ter conjunto de alunos que escolheram essas cores, vou marcar aqui os diagramas. Então, nós temos aqui, ó, um conjunto de alunos aqui que escolheu a cor azul, um outro conjunto de alunos que escolheu a cor verde e um outro conjunto de alunos que escolheu aqui a cor vermelha. O texto informou para a gente que nenhum aluno escolheu apenas azul. Então, apenas azul aqui, ó, nenhum aluno. Portanto, aqui nós vamos ter 0 aluno. Também diz que nenhum aluno escolheu as 3 cores, ou seja, não vai ter interseção aqui entre esses 3 conjuntos. Nenhum aluno escolheu as 3 cores, azul, verde e vermelho. Então, aqui também nós vamos ter 0 aluno. Mas disse que o número de alunos que escolheu apenas vermelho foi igual ao número de alunos que escolheu verde e azul. Então, quantos são os alunos que escolheu apenas vermelho? Nós não sabemos. Então, falar que a quantidade de alunos que escolheu aqui apenas vermelho vai ser uma quantidade X. Mas sabemos que esse número de alunos que escolheu aqui o apenas vermelho foi igual ao número de alunos que escolheu aqui verde e azul. Então, que escolheu aqui na interseção verde e azul. Então, essa quantidade que escolheu aqui apenas vermelho tem que ser igual a essa quantidade, dessa quantidade que escolheu aqui verde e azul. Então, essa interseção aqui, ó, também vai ter que ser X. O número de alunos que escolheu apenas vermelho deve ser igual ao número de alunos que escolheu verde e azul. Diz que somente um aluno escolheu apenas verde. Então, apenas verde, aqui ele falou que foi somente um aluno. 18 alunos escolheram vermelho e verde. Então, ó, vermelho e verde é essa interseção aqui. E ele informou que nós temos 18 alunos que escolheram aqui, ó, vermelho e verde. Informou que metade dos alunos votou em vermelho e azul e 340 alunos escolheram vermelho. Então, metade dos alunos votou aqui em vermelho e azul. Então, ó, vermelho e azul é essa interseção. Aqui nessa interseção tem que ser metade dos alunos, ou seja, metade do total de alunos. Mas qual que é esse total de alunos que nós temos na escola? Isso a gente não sabe. É exatamente o que a questão quer saber da gente. Qual que é o total de alunos dessa escola? Como eu não sei qual que é esse total de alunos da escola, eu vou falar que é uma quantidade T. Mas nós sabemos que votou aqui, ó, em vermelho e azul, ele informou para a gente que é metade desses alunos. Então aqui, para votar em vermelho e azul, tem que ser metade dessa quantidade T. Então, aqui vai ter que ser metade de T. E diz que 340 escolheram vermelho. Então, se escolheram vermelho, todos esses aqui, ó, tem que dar um total aqui ó, de 340.
Mas agora observe, se a gente somar todos esses alunos aqui, isso aqui tem que dar o total de alunos da escola que a gente está falando que é T. Então, se a gente somar esses que escolheram aqui, ó, o vermelho e azul, que é essa quantidade, metade de T, mais esse X aqui que escolheu verde e azul, então mais essa quantidade X, mais esse 1 que escolheu, só esse 1 que escolheu o verde, apenas o verde, mais esses 18 aqui que escolheram verde e vermelho, mais esse X aqui que escolheu apenas vermelho, isso aqui tem que dar o total de alunos da escola, que é essa quantidade T. Repare, conseguimos chegar aqui, ó, nesta equação. Vamos fazer essas continhas aqui. Nós vamos ter aqui, ó, metade de T, mais X aqui, mais X, mais 2X, mais 1, mais 18, mais 19, e isso aqui é igual a T. Temos essa equação aqui que tem fração. Se tem fração, a gente precisa tirar o mínimo múltiplo comum. E o nosso mínimo aqui, observe, vai ser 2. Pegamos esse mínimo e dividimos embaixo o resultado e multiplica em cima. Então, 2 por 2 dá 1 vezes 1 vezes T, que vai ficar T. 2 por 1 tem aqui embaixo, 2 vezes 2x mais 4x. 2 por 1, 2 vezes 19, que vai ficar mais 38. 2 por 1 tem aqui embaixo, 2 vezes T, 2T. Vamos pegar esse T e nós vamos passar aqui para o segundo membro. Então, aqui vai ficar, ó, 4x mais 38 é igual. 2T aqui, ó, menos T vai dar T. Se 4x mais 38 é igual a T, então T vai ser igual a 4x mais 38. Pronto, chegamos nesta equação aqui. Por outro lado, se a gente somar todos esses alunos que estão aqui, que escolheram a cor vermelha, tem que dar esse total de 340. Então, somando aqui, ó, metade de T, mais 0 não precisa, mais 18, mais X, isso aqui tem que dar 340. Pronto, chegamos nessa outra equação aqui que tem fração, então nós vamos tirar também o mínimo múltiplo comum. Nosso mínimo aqui é 2. Pegamos esse mínimo, dividimos embaixo o resultado e multiplica em cima. Então, 2 por 2 dá 1 vezes 1 vezes T, aqui vai ficar T. 2 por 1, 2 vezes 18, aqui 36. 2 por 1 tem aqui embaixo, 2 vezes mais X, mais 2X. 2 por 1, 2 vezes 340, 680. Chegamos nessa equação, mas observe, esse valor de T aqui nós já sabemos que é 4x mais 38. Então, aqui no lugar de T, nós vamos escrever 4x mais 38, mais 36, mais 2x, e isso aqui vai ser igual a 680. 4x aqui, ó, mais 2x, nós vamos ter aqui 6x. 38 mais 36, 74, e isso é igual a 680. Vamos pegar esse 74 e passar aqui para o segundo membro. Então, nós vamos ter aqui, ó, 6x é igual a 680 aqui, menos 74, que vai dar 606. Assim, o valor do x vai ser quanto? 6 está multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 606 por 6, então x é 101. Pronto, agora que eu achei que o valor do x é 101, a gente volta e substitui aqui, ó, no lugar do x, vamos colocar 101. Assim, o valor de T, que é o total de alunos que tem na escola, que é o que a gente está querendo, vai ser 4 vezes 101 vai dar 404, mais 38, somando 404 aqui, ó, mais 38, nós vamos ter um total de 442. Assim, o total de alunos dessa escola são 442. Esse número de alunos que nós encontramos da escola é o número que está compreendido entre qual desses aqui? 442 é o número que está entre 350 e 400? Claro que não. 442 é o número que está entre 400 e 450? Sim, 442 é um número que está entre 400 e 450. Portanto, a alternativa correta, letra B. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? Questão 18, pessoal, foi um problema de verdade e mentira, usando também tabela verdade. A questão diz assim: Abílio, Aguinaldo, André e Arthur entregaram ao professor, cada um, uma tarefa com a solução para um problema proposto. Após a correção, o professor informou que apenas uma estava correta, mas como as tarefas não foram identificadas, ele mostrou a esses alunos qual era a certa e perguntou quem era o autor. Esses alunos sabiam quem era o autor, mas decidiram responder da seguinte maneira. O Abílio disse: o autor não foi o Arthur. Aguinaldo disse: eu fui o autor. André disse: se Aguinaldo mentiu, então Arthur não é o autor. Arthur disse: André mentiu ou Abílio foi o autor. Ao ouvir essas respostas, o professor disse que ainda não sabia quem era o autor. Então os alunos informaram corretamente que duas respostas foram logicamente falsas e duas respostas foram logicamente verdadeiras, o que permitiu ao professor concluir que o autor do trabalho e um dos mentirosos eram respectivamente qual desses daqui. Bom, pessoal, a gente vai ter que tomar essas informações aqui e analisar.
Vamos começar pegando as falas de cada um dos alunos aqui. Então repare, a primeira aqui, a do Abílio disse, o autor não foi o Arthur. Repare, é uma proposição simples. O Aguinaldo disse, eu fui o autor. Também uma proposição simples. O André disse, se Aguinaldo mentiu, então Arthur não é o autor. Repare, essa é uma proposição composta, está unida aqui pelo conectivo se então. Então isso aqui é uma condicional. O Arthur disse, André mentiu ou Abílio foi o autor. É uma proposição composta também, está unida aqui pelo conectivo ou. Bom, vamos começar aqui. Nós precisamos analisar, só que não sabemos se essa aqui é verdade ou se ela é falsa. Também não sei se essa aqui é verdade ou se é falsa. Então nós vamos ter que testar possibilidades. Vamos começar testando aqui a possibilidade, sugerindo aqui que o autor não foi o Arthur, que essa fala do Abílio aqui, ela seja uma fala falsa, que ele esteja mentindo. Então, se o que o Abílio está dizendo aqui é falso, então essa fala aqui, ela é falsa. Então, se é falso que o autor aqui não foi o Arthur, então se o autor aqui não foi o Arthur, isso aqui é falso, significa então que é verdade que o autor foi Arthur. Então, se o que o Abílio disse aqui é mentira, está dizendo que o autor não foi Arthur. Então, se isso aqui é falso, é porque é verdade que o autor foi Arthur. Então, sabemos já que é verdade que o autor foi Arthur. Mas veja que Aguinaldo disse que ele é que foi o autor. Então, Aguinaldo disse, eu fui o autor. Mas já sabemos que quem foi o autor aqui foi Arthur. Então, essa fala do Aguinaldo aqui, ela precisa ser falsa. Então, se essa fala do Aguinaldo aqui é falsa, significa que o Aguinaldo aqui, ele está mentindo. Então, a fala dele aqui é falsa. Agora veja aqui na do André. Se Aguinaldo mentiu, então Arthur não é o autor. Aguinaldo aqui, mentiu. Então repare, sabemos que é verdade que ela mentiu. A fala dele aqui é falsa. Então essa daqui, ela é verdade. Agora, Arthur não é o autor. Arthur não é o autor, isso aqui é falso. Como está unido aqui pelo se então, no se então só tem uma situação que é falso, se der o Vera Fischer. Ou seja, se a primeira for verdade e se a segunda for falso, o resultado é falso. Então, o resultado dessa fala do André aqui é falsa. Assim, o André também está mentindo. Mas repare que ele diz que são apenas duas que são falsas, as outras duas devem ser verdadeiras. Então, nós não podemos considerar essa situação onde essa primeira fala do Abílio aqui seja falsa. Então, não posso considerar que essa aqui seja falsa. Então, essa possibilidade a gente não vai considerar. Se ela não pode ser considerada como falsa, nós vamos testar outra possibilidade de que ela seja verdadeira. Então, a fala do Abílio aqui vai ser verdade. Então, essa fala aqui vai ser verdade. Então, o Abílio está dizendo a verdade. Bom, como o Abílio está dizendo a verdade, dizendo que o autor não foi o Arthur. Agora, veja o Aguinaldo. Ele disse que ele foi o autor. Bom, nós sabemos que o autor não foi o Arthur, mas não sabemos se foi o Aguinaldo. Então, pode ser que o Aguinaldo esteja dizendo a verdade. Por enquanto, a gente ainda não sabe. Nessa daqui, Aguinaldo mentiu, a gente ainda não sabe. Mas sabemos que é verdade que o autor não foi o Arthur. Então aqui, é verdade que o autor aqui, não é o Arthur. Então, de fato, aqui nós sabemos que isso aqui é verdade. Mas como aqui está unido pelo se, então no se, então a gente sabe que só tem uma possibilidade para ser falso. É se der o Vera Fischer. Ou seja, se a primeira for verdade e a segunda falsa. Mas como a segunda aqui nós já temos certeza agora que é verdade, então, consequentemente, o resultado dessa fala do André aqui, ela precisa ser verdade. Porque só tem uma situação que vai dar falsa. É se a primeira for verdade e a segunda for falsa. Como a segunda aqui é verdade, qualquer que seja a situação dessa primeira, o resultado aqui sempre será verdade. Como esse resultado aqui sempre vai ser verdade, então essa fala do André aqui é verdade. Como a fala do André aqui é verdade, nós sabemos que duas são verdadeiras e duas são falsas, então nós já temos duas verdadeiras, então essas outras duas aqui precisam ser falsas. Como essas outras duas são falsas, então essa fala do Aguinaldo aqui ela é falsa. Portanto, Aguinaldo disse que ele foi o autor. Isso aqui é falso. Então é falso que o Aguinaldo foi o autor. Portanto, o Aguinaldo está mentindo. Então aqui, André está dizendo, se Aguinaldo mentiu, de fato aqui o Aguinaldo mentiu. Então isso aqui é verdade. E veja, verdade com verdade realmente vai dar verdade. Assim o André está dizendo a verdade. Na fala do Arthur, André mentiu. Não, André não mentiu, André disse a verdade. Então André mentiu aqui, esse aqui é falso. Agora repare, nós já sabemos que o resultado desse aqui, do André, a fala do Arthur aqui, o resultado da fala dele aqui precisa ser falso. E no ou nós sabemos que só tem uma situação que é falso, é se os dois forem falsos. Portanto, esse segundo aqui precisa ser falso para que o resultado seja falso. No ou só tem uma situação que é falsa, se os dois forem falsos.
Como já sabemos que aqui é falso, que o André mentiu, então para que o resultado seja falso é necessário que o Abílio foi o autor, que isso aqui também seja falso. Então observe, agora nós já sabemos quem disse a verdade e quem está mentindo. Então repare, esse primeiro aqui, o Abílio aqui, notem, ele é verdadeiro, isso aqui é verdade o que ele está dizendo. Agora veja o Aguinaldo, a fala do Aguinaldo aqui é falsa, portanto ele é mentiroso. A fala do André aqui é verdade, então ele é verdadeiro. A fala do Arthur aqui é falsa, então ele é mentiroso. Assim, os dois mentirosos aqui, notem, são o Aguinaldo e o Arthur. Agora nós precisamos saber quem é o autor. Veja, nós sabemos que aqui é verdade que o autor não foi o Arthur. Então isso aqui é verdade, o Arthur não foi o Arthur não foi o autor. Se o Arthur não é o autor, então essa daqui, ó, nós sabemos que o Arthur aqui ele não é o autor. Nós também sabemos que é falso que Abílio foi o autor. Então, se é falso que o Abílio que ele foi o autor, então o Abílio aqui ele não foi o autor também. E também sabemos que é falso que o Aguinaldo foi o autor. Então aqui o Aguinaldo também não é o autor. Assim, o único que sobrou para ser o autor aqui vai ser o André. Então o André aqui ele é o autor. Então o André aqui é o autor. Bom, isso permitiu ao professor concluir que o autor do trabalho e um dos mentirosos eram respectivamente, ou seja, tem que ser nessa ordem. Então o autor primeiro e depois um dos mentirosos. Bom, quem foi o autor? O autor aqui, repare, foi André. Então o autor já sei que é André. Então o primeiro aqui ó, tem que ser André. E o segundo deve ser algum desses dois mentirosos. Mas eu já sei que o primeiro tem que ser André. Então o primeiro que aparecer aqui tem que ser André. Veja, na letra A aqui o primeiro que apareceu é Abílio, mas não pode ser Abílio. O primeiro aqui que é o autor tem que ser o André. Então essa letra A a gente pode eliminar. Letra B, o primeiro tem que ser André, que é o autor. Então o primeiro aqui é Aguinaldo? Não, então a gente pode eliminar a letra B. Letra C, o primeiro precisa ser André. De fato, aqui na letra C, o primeiro aqui, André, está certo. Bom, vamos deixar essa aqui por enquanto, vamos ver a letra D. O primeiro aqui é Arthur. Não, o primeiro tem que ser André, que é o autor. Então, essa letra D, falsa. Letra E, o primeiro Arthur? Não, o primeiro precisa ser André. Então, essa daqui também falsa. Sobrou, então, apenas a letra C. Então, o primeiro aqui, André, que é o autor, está certo. Agora, um dos mentirosos. Bom, os mentirosos são Aguinaldo e Arthur. Então, André é o autor. Aguinaldo é um dos mentirosos? Verdade, Aguinaldo é um dos mentirosos. Então, a letra C é a única que está correta. Portanto, a alternativa correta aqui, letra C. Show de bola, uma questão muito bacana, não foi, gente? Questão 19, pessoal, tratou de tabela verdade. A questão diz assim, considere verdadeiras as seguintes proposições. Ele deu essas três proposições aqui para a gente. E disse, a partir da veracidade dessas proposições, conclui-se que é verdadeiro qual dessas daqui. Então veja, o texto está falando para a gente considerar como verdadeiras essas três proposições. Então as três aqui precisam ser verdade. Notem, as três proposições aqui são proposições compostas. A primeira aqui está unida pelo se então. A segunda está unida aqui pelo ou. A terceira está unida aqui pelo se, somente se. Bom, mas repare, nós ainda não podemos analisar os valores lógicos de cada uma. Nós não temos nenhuma proposição simples aqui para a gente comparar. Então, o que nós precisamos fazer é testar possibilidades. Eu vou começar testando aqui essa primeira. Então, eu vou considerar inicialmente que Geraldo descansou, que isso aqui seja verdade. Se é verdade que Geraldo descansou e ela está unida aqui pelo se então, nós sabemos que no se então só tem uma situação que é falso. É se der o Vera Fischer. Ou seja, se a primeira for verdade e a segunda for falso. Como o resultado aqui precisa ser verdade, então essa segunda aqui ela não pode ser falsa. Essa segunda ela precisa ser verdade. Então, se é verdade que Humberto fez a lição de casa, então nessa outra aqui, Humberto não fez a lição de casa. Sabemos que é verdade que Humberto fez a lição de casa. Então, Humberto não fez a lição de casa, isso aqui é falso. Agora, repare, essa aqui está unida pelo ou. No ou, para ser verdade, é necessário que os dois sejam diferentes. Então, se o primeiro aqui é falso, é necessário que o segundo aqui seja verdade. Então, para que o resultado seja verdade no ou, os dois precisam ser diferentes. Então, se um é falso, o outro precisa ser verdade. Agora, se é verdade aqui que Davi saiu para passear, então é verdade que Davi saiu para passear. Então, nessa daqui, Davi não saiu para passear. Se é verdade que ele saiu para passear, então essa daqui tem que ser falsa. Davi não saiu para passear, isso aqui é falso. Mas nessa aqui está unida pelo se, somente se. No se, somente se, para ser verdade, é necessário que os dois sejam iguais. Como esse aqui é falso, então esse daqui também é falso.
Mas repare, nós temos aqui que Geraldo aqui descansou é falso. Mas temos que Geraldo descansou aqui é verdade. Então, olha só, Geraldo descansou é falso, mas Geraldo descansou também é verdade. Então, chegamos aqui numa contradição. Então, nós não podemos considerar essa situação de que seja verdade que o Geraldo descansou. Então, vamos analisar a outra possibilidade agora, é considerando que o Geraldo descansou aqui seja falso. Então, vou limpar tudo isso aqui, nós vamos analisar agora apenas essa daqui, ó, considerando que o Geraldo descansou aqui que é falso. Bom, se o Geraldo descansou aqui é falso, essa aqui está unida pelo se então. No se então só tem uma situação que é falso. Essa é a primeira for verdade e a segunda falsa, é o famoso Vera Fischer. Como essa segunda aqui é falsa, a gente ainda não pode concluir nada sobre a segunda, porque se essa primeira aqui é falsa, essa segunda tanto pode ser verdade como pode ser falso, que o resultado aqui vai ser verdade. Então, se a primeira aqui for falsa, independente do resultado da segunda, o resultado aqui sempre será verdade. Bom, nós sabemos que Geraldo descansou é falso. Então, nessa última aqui, Geraldo descansou, a gente sabe que é falso. Essa aqui está unida pelo se e somente se. No se e somente se, para ser verdade, é necessário que os dois sejam iguais. Então, se esse aqui é falso, esse aqui também tem que ser falso. Então, é falso aqui que Davi não saiu para passear. Então, se é falso que Davi não saiu para passear, Davi saiu para passear, isso aqui tem que ser verdade. Então, eu sei que essa daqui é verdade, que Davi saiu para passear. Mas essa aqui está unida pelo ou. No ou, para ser verdade, é necessário que os dois sejam diferentes. Como aqui é verdade, esse daqui tem que ser falso. Então, aqui é falso que Humberto não fez a lição de casa. Então, se é falso que Humberto não fez a lição de casa, então Humberto fez a lição de casa aqui, é verdade. E, de fato, o falso aqui com verdade vai dar verdade. Pronto, então nós já tomamos os valores lógicos aqui para cada uma das sentenças. Agora vamos analisar aqui as alternativas. Repare, as alternativas também são proposições compostas, sendo que a primeira elas são unidas aqui pelo conectivo e. A letra B também são unidas pelo e. Letra C também pelo e. Letra D também pelo e. Letra E também pelo e. No e a gente sabe que para ser verdade é necessário que os dois sejam verdades. Se pelo menos um for falso, o resultado vai ser falso. Então nós temos que analisar aqui cada um dos valores lógicos. Nessa letra A, Geraldo não descansou. Geraldo descansou é falso. Então, Geraldo não descansou, isso aqui é verdade. Humberto fez a lição de casa. Humberto fez a lição de casa, verdade. Então, no E, se os dois aqui são verdades, então o resultado aqui vai ser verdade. Letra B, Geraldo descansou. Geraldo descansou aqui é falso. No E, se pelo menos um for falso, o resultado aqui vai ser falso. Então, essa daqui é falsa. Letra C, Geraldo descansou. Geraldo descansou é falso. No E, se pelo menos um for falso, o resultado vai ser falso. Letra D. Davi não saiu para passear. Davi não saiu para passear, falso. No E, se pelo menos um for falso, o resultado vai ser falso. Letra E. Davi não saiu para passear. Então, isso aqui é falso. Davi não saiu para passear é falso. No E, se pelo menos um for falso, o resultado vai ser falso. Assim, a única verdadeira aqui foi essa da letra A. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? Pronto, pessoal, finalmente chegamos à última questão da prova, foi essa questão 20, uma prova muito grande e cansativa, né? Essa última questão ela tratou de padrão de sequência numérica. A questão diz assim, seja essa sequência aqui ó, construída a partir de um padrão lógico. O milésimo termo dessa sequência é qual desses daqui? Então, veja, ele deu essa sequência aqui para a gente. Vamos marcar a sequência, olha só. 4, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 8, 3, 5, 1, 5, 2, 2, 5, 4, 4, 5, 8, 3, 6, 1, 6, 2, 2, 6, 4, 4, 6, 8, 3, 7, 1, 7, 2, 2, pontinho, pontinho, pontinho. Informou que essa sequência ela foi construída aqui a partir de um padrão lógico. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é descobrir aqui qual que é esse padrão. Repare, a gente já consegue perceber imediatamente o padrão aqui. Notem só, esses três primeiros aqui, ó, todos eles começam com 4. Então, esses três primeiros, todos começam com 4. Eu destaquei aqui em vermelho, estão começando aqui ó, com 4. Então, olha só, é 4, 2, 2. 4, 4, 4. 4, 8, 3. Agora observe esses quatro próximos aqui, ó. 5, 1.
522, 544, 583. Esses 4 aqui, ó, começam com 5. Então, esses 4 aqui eu estou destacando em vermelho também. Eles começam com 5. Olha só. 511, 522, 544, 583. Olha os próximos 4 aqui, ó. Todos começam com 6. Então, os próximos 4 é 611, 622, 644, 683. E ele deu mais esses dois aqui, ó. 711, 722. Então, seguindo esse padrão, quem vai ser esse próximo termo aqui? Repare, tem que manter esse mesmo padrão aqui, ó. Vai ser sempre aqui, ó, terminando em 11, aqui terminou em 22, aqui terminou em 44 e aqui terminou em 83. Todos aqui estão terminando nesses valores. Então, olha só, terminou em 11, terminou em 22. Então, esse aqui tem que ser 7, mas terminando em 44. Aqui tem que ser 7, mas terminando em 83. Então, com toda certeza, nessa próxima linha aqui, ó, todos têm que começar com qual número? Veja, aqui começou com 5, aqui começou com 6, aqui começou com 7. Então, todos na próxima linha têm que começar com 8. Agora, qual vai ser o próximo, os próximos que vão entrar aqui depois desse 8? Veja, o primeiro elemento aqui, ó, tem que ter 11. Então, aqui vai ser 811. Esse aqui, ó, 8. Aqui tem que ser 22. Então, aqui vai ser 822. 8. Esse aqui, 44. Então, aqui vai ser 844. 8. Esse aqui terminou em 83. Então, aqui 8, 83. Então, se a gente seguir esse padrão aqui, ele quer que a gente determine aqui qual que é o milésimo termo. Bom, observe. A cada grupo de 4, a partir desses aqui, ó, que começou com 5, a cada grupo de 4 eles sempre repetem. Então, a partir daqui, todos aqui, ó, que vão começar aqui, ó, a partir do 5, todos aqui em grupos de 4 eles repetem as mesmas coisas, a mesma característica, o mesmo padrão. Então, se a gente tirar esses 3 daqui, ó, então dos 1000, se a gente tirar esses 3 primeiros, a partir daqui, todos aqui, ó, de 4 em 4, eles vão repetir o mesmo padrão. Então, 1000 menos esses 3 primeiros, nós temos 997 números a partir daqui. E esses 997 números que tem aqui, todos eles repetem o mesmo padrão. Vai ser sempre terminando aqui em 11, 22, 44, 83. Então, eu vou pegar esses 997 números que nós temos aqui e nós vamos dividir isso aqui, ó, em grupos de 4. Então, eu vou saber quantos grupos de 4 que a gente tem até chegar nesse número que a gente quer aqui, ó. 997. No total aqui são 1000. Mas eu estou tirando esses 3 primeiros. Então, a partir daqui, a cada grupo de 4 ele repete a mesma coisa. Então, 997. Se a gente dividir aqui em grupos de 4, eu vou saber quantos grupos de 4 que a gente tem aqui. Então, vou fazer essas continhas aqui, ó. 9 dividido por 4. Qual é o número que eu posso colocar aqui que multiplicado por 4 vai dar 9 ou perto de 9? Veja que é 2. 2 vezes 4, 8. 8 para 9 restar 1. Descemos o 9 aqui, ficou 19. 19 agora por 4. Qual é o número que eu posso colocar aqui que multiplicado por 4 vai dar 19 ou perto de 19? Repare que é 4. 4 vezes 4, 16. Para 19 vai restar 3. Descemos o 7, ficou 37. Agora, qual é o número que eu posso colocar aqui que multiplicado por 4 vai dar 37 ou perto de 37? Veja que é 9. 9 vezes 4, 36. Para 37 vai restar 1. Então, ao dividir 997 números aqui, ó, por 4, a gente vai ter aqui, ó, 249 grupos que vão se repetir. E o próximo vai estar ocupando a primeira posição. Então, depois de se passar 249 grupos, ele vai ocupar a primeira posição. Se ele vai ocupar a primeira posição, esse número fatalmente aqui precisa terminar em 11. Agora, qual é o número que vai estar aqui? Repare, aqui está indo sempre de 1 em 1, até chegar nesse aqui depois de 249 grupos. Então, começando aqui, ó, a partir aqui, ó, do 5 mais 249 grupos. Então, 5 mais 249 grupos, aqui tem que ser, então, 254. Então, o número que vai estar nessa posição aqui vai ser esse número, 25.411. Então, qual é o milésimo termo dessa sequência? O milésimo termo da sequência é o número 25.411. E essa resposta a gente tem aqui na letra B. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!